18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora sim, tudo certo, voltamos. Vamos lá. Mais uma edição do 18 horas. Cid Soares, e a gente vai com os destaques do dia do 18 horas. Manaus tem chuva forte nesta quinta-feira. Choveu mais que todo mês de novembro. É isso mesmo, olha, o Rio Negro sobe 14 centímetros e Manaus recebe o primeiro navio cargueiro após 50 dias com transporte fluvial paralisado. Polícia Federal prende uma pessoa em Manaus durante a Operação Nacional contra Abuso Sexual Infantil. Governador Wilson Lima pede autorização na Assembleia para fazer empréstimo de R$1 bilhão. 6 horas 5 minutos, começando para você mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Você conferindo os destaques do dia, os destaques desta quinta-feira, 23 de novembro de 2023, no ar 18 horas. 18 horas. Olha só aí, não bastou uma manhã de chuva para que Manaus ficasse, bastou apenas, né? O trânsito caótico e muitas casas na periferia tomadas pela água em si. Uma chuva forte aí foi o suficiente para alagar Manaus, não é isso? Pois é, passou muito tempo chovendo, né? E uma chuva realmente torrencial. Manaus amanheceu com essa chuva aí atípica, né? De novembro, atípica para o tempo que a gente está vivendo. Mas a chuva começou de manhã cedo e entrou pela tarde. Choveu mais hoje que todo o mês de novembro. O volume de chuva foi superior a 40 milímetros, segundo a Defesa Civil. E a repórter Nathalie Moraes tem um balanço, está aqui conosco. Nathalie, boa noite. A chuva causou muitos transtornos em toda a cidade, como foi verificado aí, não é isso, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Boa noite, ouvintes. Olha, Carlão, 40 milímetros, você está sendo generoso, viu? Choveu mais de 74,2 milímetros aqui na capital amazonense, segundo os pluviômetros instalados aí pela Defesa Civil da Prefeitura de Manaus. Muita chuva, Carlão. As zonas norte e leste aqui da nossa cidade foram as regiões que concentraram aí o maior volume de água durante a chuva nesta quinta-feira, né? As chuvas constantes causaram aí estragos, né, em diferentes pontos aqui da nossa capital. Pelo menos 20 ocorrências foram registradas, né, através do 199, esse que é o número, né, para qualquer desastre, para qualquer denúncia, para qualquer situação registrada aí pela Defesa Civil Municipal. Como eu disse anteriormente, né, os pluviômetros registraram aí uma média de 74,2 milímetros de chuva nesta quinta-feira aqui na nossa capital. Só para que você aí de casa tenha uma ideia, choveu hoje o que era mais do que era previsto para todo o mês de novembro. Exato. Só, né, até as 4 horas da tarde de hoje, choveu aí o que era previsto para chover até o dia 23 de novembro. Foi muita chuva, foi muita água, Cid. As zonas leste e norte foram as zonas mais afetadas. Só para que a gente tenha uma ideia aí do que choveu, na zona leste choveu cerca de 131 milímetros. É mais de 1,5 metro de água. É um absurdo, olha, muita chuva mesmo. É muita chuva. Já na zona norte, né, até as 4 horas da tarde, os pluviômetros registraram aí cerca de 108 milímetros de chuva. Já a zona centro-sul e as zonas centro-oestes registraram aí cerca de 44 milímetros e a zona oeste registrou 43 milímetros de chuva. Com a chuva constante, né, até o início da tarde de hoje, a gente percebeu aí que foi aumentando em algumas zonas. Né? A gente sabe que a chuva ela não cai da mesma forma em todos os pontos, claro. E por isso, né, alguns bairros foram mais afetados, né, com essa chuva intensa. Foram eles aí o bairro do Mauazinho, que choveu cerca de 130,29 milímetros de chuva. O bairro do Jorge Teixeira também sofreu bastante com essa chuva, foram mais de 104 milímetros. Seguido aí do Igarapé do Mindu, que chegou a registrar alagação, né, por conta da chuva de hoje, que choveu cerca de 50 milímetros ali naquela região do Igarapé do Mindu. Seguindo aí para a colônia Antônio Aleixo, que registrou 49,98 milímetros de chuva. E assim, né, foi o volume de chuva. Pode falar, Cidão. Nathalie, já estão me passando mensagem aqui perguntando o centro da cidade, como é que ficou.
Tem alguma informação? Então, Cid, a região central, por incrível que pareça, registrou um volume menor de chuva. Ficou aí na casa dos 38,49 milímetros. Isso porque a gente está falando aí, por exemplo, o Mauazinho chegou a registrar cerca de 130 milímetros. É mais de é quase 1,5 metro de água. É muita água. É muita água realmente. Cid, mas toda essa situação, a gente realmente precisava dessa chuva. Essa chuva foi providencial para nossa situação, mas a gente sabe que com essa chuva, né, muitas casas, muitas pessoas acabam sofrendo porque tem essas casas instaladas em áreas que não eram para serem instaladas, e tudo isso acaba registrando aí, trazendo pra gente ocorrências, né? Ao longo do dia, pelo menos 5 ocorrências de risco de deslizamento foram registradas, 3 ocorrências de risco de desabamento, 3 de alagação, 2 ocorrências de tombamento de árvores, 2 de erosão, 2 desabamentos e deslizamento de terra. Foi registrado também um risco de tombamento e uma situação aí que envolveu um bueiro, uma infiltração que acabou causando uma alagação muito severa já lá na zona leste de Manaus, que foi a zona mais afetada, que registrou aí o maior número de ocorrências, segundo a Defesa Civil, Cid. Pois é, Nathalie, a pergunta que não quer calar, né? A gente está vivendo isso hoje, mas o que acontece nos próximos dias? Tem alguma previsão de mais chuvas ou acalma um pouco? Continua chovendo? Então, Cid, a previsão aí do Instituto Nacional de Meteorologia é que as pancadas de chuva sigam ao longo da semana. A gente deve registrar chuva aí até a próxima segunda-feira, né? Mas o volume maior de chuvas deve cair aí no próximo domingo, e a temperatura nos próximos dias deve ficar aí na casa dos 23 graus no mínimas, né? E a máxima de 35 graus. A gente que vinha sofrendo aí com essa onda de calor severa, nos próximos dias a gente deve experimentar aí de temperaturas mais agradáveis. Mas pra gente entender um pouco mais, Cid e Carlão, do que é que tá acontecendo, né? O porquê que chegou essa chuva por aqui, eu conversei com o doutor em meteorologia da Universidade do Estado aqui do Amazonas, o Leonardo Vergasta, e ele falou um pouco mais, né? Sobre o que vem ocasionando essa chuva aqui, que seria um novo fenômeno, o fenômeno Madre Júlia. Vamos conferir o que disse o meteorologista da Universidade Estadual aqui do Amazonas, Leonardo Vergasta. Olá a todos. O grande volume de chuva ocorrido hoje em Manaus é em decorrência de um fenômeno intrasazonal conhecido como oscilação Madden-Júlia. Então, esse fenômeno ele ajuda na formação de nuvens de chuva na região tropical e agora no presente momento sobre a região amazônica. As previsões apontam para que esse fenômeno continue atuando aqui sobre o estado até o início da próxima semana. Então, a gente ainda deve ter volumes de chuvas bem expressivas, não somente na capital Manaus, mas também nas calhas do Alto Solimões e do Alto Rio Negro, contribuindo aí para o aumento dos níveis dos rios aí nos próximos meses. Contudo, eu ressalto que após a passagem desse fenômeno conhecido como oscilação Madden-Júlia, nós voltaremos a sentir os reflexos do El Niño e do aquecimento do Atlântico Tropical Norte, que vem ocasionando aí essa grande estiagem, né, dentro da região amazônica, especialmente dentro do estado do Amazonas. No entanto, vale ressaltar que essa chuva vem em boa hora para melhorar a qualidade do ar e diminuir os números de focos de queimadas dentro do estado do Amazonas. 18 horas. Cid e Carlão, nós ouvimos aí a fala, né, do Leonardo Vergasta, ele que é doutor em meteorologia do laboratório da Universidade Estadual aqui do Amazonas, e aí ele explicou um pouco mais, né, sobre esse fenômeno aí, o La Madre-Júlia, que vem ocasionando essas chuvas, né, essas pancadas de chuva aqui na nossa capital. Cid? Pois é, do tempo que eu conversei com o Vergasta, isso há muito tempo já, há um bom tempo, a gente conversava sobre isso. Essa água não foi para canto nenhum, ela tá aqui em cima, tá esperando o momento certo para descer. Então, atenção,
nós não nos preparamos para isso. Nós não nos preparamos para isso. A cidade não está preparada, tenho certeza absoluta que vamos ter dificuldades com esse fenômeno novo que está vindo aí. Deveriam ter se preocupado com isso. A água simplesmente não foi para o espaço, ela ficou esperando o momento certo e vai descer. Cid, mas assim, durante uma conversa, né, pra gente preparar, coletando as informações para essa entrevista, o Leonardo confirmou que as chuvas devem permanecer abaixo da média, né? Isso porque a gente vai continuar experimentando aí das mudanças, né, provocadas pelo El Ninho. O inverno deve começar em dezembro, mas as chuvas devem permanecer abaixo da média, né? E a gente deve experimentar ainda de temperaturas mais elevadas aí até maio. A gente não vai ter aquelas temperaturas mais amenas que a gente era acostumado. Chegou dezembro, a gente vai experimentar de dias mais chuvosos? Não, a gente vai ter uns picos de chuva, é claro, né? Como a gente deve ter agora até a próxima segunda-feira, mas as chuvas intensas, como nós víamos em anos anteriores, as previsões, né, da ciência é que nós não teremos. Vamos esperar para ver, porque eu sou muito cauteloso até para falar essas coisas. A gente sabe, quem mora aqui, quem é de Manaus, sabe que nós temos 2 períodos aqui, que é um verão amazônico e o inverno amazônico, mas todos 2 com muito calor. Então, independente de qualquer coisa, faz calor. Geralmente exatamente. Isso. A questão é a chuva. Agora, Nathalie, com relação à qualidade do ar, porque nós temos, né, vários dias aí com uma fumaça insuportável, uma fumaça tóxica tomando conta da nossa cidade. Com essa chuva que deu hoje, você acha que a qualidade do ar melhorou? Você apurou alguma coisa com relação a isso, Nathalie? Então, Carlão, né, foram mais de 3 meses, né, com a nossa cidade amanhecendo aí debaixo de fumaça tóxica. E segundo o monitoramento do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental da Universidade do Estado aqui do Amazonas, com a chuva, né, a chuva realmente conseguiu dissipar a qualidade, conseguiu dissipar a fumaça e melhorar a qualidade do ar aqui na nossa capital. Agora há pouco, antes de entrar aqui no ar, eu consultei o aplicativo Selva e depois de mais de 3 meses, a qualidade do ar aqui na nossa capital era considerada boa em todas as zonas. É com muita felicidade que a gente diz isso, Cid, porque foram mais de 3 meses abrindo o aplicativo para trazer informação para quem está em casa acompanhando o 18 horas, e a gente sempre trazia que a qualidade do ar ela era considerada ruim ou péssima, e a gente falava aqui em dias, né, com as temperaturas mais amenas, que a qualidade do ar estava moderada. Mas hoje, depois de mais de 3 meses, toda essa chuva conseguiu dissipar a fumaça e a qualidade do ar aqui na nossa capital hoje é boa. Cid e Carlão. Valeu. Obrigado, valeu, Nathalie. Agora 6h17. Boa noite. Boa noite, Cid e Carlão. 18 horas. Olha só, os principais rios do estado, como o Rio Solimões, Rio Negro e Amazonas, já apresentam tendências de cheia após a mais severa vazante dos últimos 120 anos. O Rio Negro, por exemplo, subiu de ontem para hoje mais 14 centímetros e atingiu a cota de 13 metros e 47 centímetros. E com isso, os navios cargueiros que estavam impedidos de navegar já começam a chegar aos portos de Manaus. Talvez essa seja a melhor notícia que a gente vai dar aqui hoje, né? Depois de 50 dias aí sem tráfego das principais transportadoras, né, de insumos e das exportações da Zona Franca de Manaus. Todo mundo apreendido, todo mundo apreensivo preso. É uma loucura isso. E ontem chegou, né, o primeiro navio com mais de 400 containers. A repórter Odineia hoje fez a cobertura. Tem mais informações? Vamos conferir, Odineia. Essas informações não teriam destaque se não estivéssemos vivendo a pior seca em 121 anos desde que o Rio Negro começou a ser medido. De ontem para hoje, o rio encheu 14 centímetros, registrando nessa quinta-feira uma cota de 13 metros e 47 centímetros. Além disso, Manaus e diversos municípios do Amazonas amanheceram debaixo de chuva forte. O Amazonas registrou chuva acima de 30 milímetros nas primeiras horas dessa quinta-feira. Em Manaus choveu acima de 38 milímetros. E a previsão do Instituto de Meteorologia, INMET, é de mais chuva na capital e em grande parte do estado até segunda-feira, dia 27. A boa notícia climática foi coroada com a chegada na noite de ontem em Manaus do primeiro cargueiro após quase 2 meses de seca dos rios. O secretário executivo de Desenvolvimento Econômico da SEDECT, Gustavo Igrejas, chegou a gravar um vídeo comemorando a
a chegada do navio com mercadorias para abastecer a Zona Franca de Manaus. Olá, estamos aqui no Porto de Cubatão acompanhando um momento muito importante, que é a chegada do primeiro navio depois de 50 dias, por conta da estiagem. O primeiro navio está chegando com mais de 400 contêineres, trazendo diversas mercadorias, tanto para a Zona Franca de Manaus, são mais de 290 contêineres de longo curso, enfim, voltando à nossa normalidade. E esse navio vai sair na sexta-feira, né, com 500 contêineres, quer dizer, produtos produzidos no Polo Industrial de Manaus que estão saindo. Então é um momento muito importante. Nós tivemos uma seca muito severa, ficou 50 dias parado e agora a gente volta à normalidade pelo nosso maior meio de transporte, mais competitivo, que são os nossos rios, que são as nossas estradas, voltando à normalidade, a economia do estado do Amazonas, o nosso Polo Industrial de Manaus. Vamos em frente. Os navios estavam impedidos de chegar aos portos de Manaus há 50 dias, gerando prejuízos à economia da Zona Franca. As maiores empresas do polo industrial chegaram a antecipar as férias coletivas aos trabalhadores por falta de insumos para a produção. Outros navios cargueiros que aguardam no Pará a subida das águas até o Amazonas também estão previstos para chegarem nesses próximos dias. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 20 minutos. Você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. O Ministério Público do Amazonas está cobrando do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas dados dos responsáveis por queimadas do estado em si. Pois é, agora vão brotar os nomes dos responsáveis por isso. O Ministério quer saber quantas multas foram aplicadas, quem foi multado. Vamos conferir detalhes agora com o repórter André Meirelles. André. Manaus é o epicentro de uma grande crise ambiental que atinge todo o estado. O problema é potencializado pelas queimadas que em todo o Amazonas somam mais de 15 mil nos últimos 3 meses. Outubro foi o pior mês em relação aos incêndios dos últimos 25 anos. Com o problema, o governo do estado decretou emergência ambiental. Um grupo de trabalho foi criado pelo Ministério Público para supervisionar as ações de combate ao desmatamento e queimadas no estado. O grupo informou que essas medidas não são apenas um esforço para manter a população informada, mas também são fundamentais para as ações futuras do órgão. Ao 18 horas, o Ministério Público disse que enviou uma requisição ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, cobrando informações sobre os procedimentos administrativos instaurados relacionados às queimadas ilegais por parte do Instituto. Segundo o promotor de Justiça e integrante do grupo de trabalho do Ministério Público do Amazonas, Silvio Henrique Duque, o objetivo é punir os infratores que praticam crimes ambientais. Bom, em relação a essa questão das queimadas, o Ministério Público tem como função a responsabilização civil e criminal, ou seja, a punição dos infratores ambientais que praticaram esses delitos durante o período de crise que nós vivemos aí de agosto até novembro desse ano, né? Então, a requisição que foi realizada ao IPAAM teve como objetivo a obtenção, além de outras informações importantes para a nossa atuação, a obtenção de cópia dos autos de infração que foram lavrados pelo órgão ambiental de agosto a novembro desse ano, para que, de posse dessas informações, o Ministério Público possa identificar a autoria e materialidade delitíveis, para que se possam, então, obter a responsabilização criminal e civil desses infratores. O 18 horas entrou em contato com o IPAAM para saber quando os dados devem ser disponibilizados para a ação do Ministério Público em relação às queimadas na Amazônia, mas até o fechamento da reportagem eles não responderam. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora 6 horas e 23 minutos. Falando nisso, saiu uma nota da imprensa, a nota imprensa aqui do IPAAM. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas informa que a solicitação do Ministério Público do Amazonas será atendida dentro dos prazos concedidos. É válido ressaltar que as infrações são informadas ao Ministério Público com frequência logo após concluídas as providências administrativas exigidas pela legislação. Carlão.
Mix. Legal, 6h24, fique ligado, hein? Continue aí no 18 horas, daqui a pouquinho você vai saber detalhes da operação da Polícia Federal contra abuso sexual infantil aqui em Manaus, assunto importante. E é ele em instantes, já pra você aqui no 18 horas. 18 horas. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura, hein? Previsão do tempo para amanhã aqui em Manaus. Cid Soares, é com você. Previsão do tempo. Bem, para amanhã, para esse dia 24 de novembro, olha só, teremos um dia bem parecido com hoje. Teremos sol, claro, com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura vai ter a mínima de 26 graus e a máxima de 32. Possibilidade de chuva, 25 milímetros é o que indica, 90%. E a umidade relativa do ar entre 39% e 92%. Mix. Bom, agora vamos falar da situação caótica na saúde pública do estado do Amazonas. Funcionários terceirizados que trabalham na área de limpeza no Hospital Pronto Socorro da Criança, na Zona Sul, lá da Cachoeirinha, estão há 4 meses sem receber, Cid. Pois é, Carlão, eles denunciam ainda que estão servindo comida estragada no hospital. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. E o caos na saúde do Amazonas chegou ao Hospital da Criança da Zona Sul. Funcionários terceirizados que prestam serviço na área da limpeza da unidade hospitalar estão há mais de 4 meses sem receber nenhum centavo. Eles estão sofrendo também com a falta de abastecimento de alimentos. Isso porque comida estragada foi ofertada para os funcionários da Limpa Mais Serviço Enrele Limitada. Tentamos gravar com esses funcionários, mas por temerem represálias, eles preferiram não se identificar. O descaso é tanto que esses profissionais estariam fazendo o seu trabalho sem os produtos adequados para a necessária higienização hospitalar. E até mesmo sem luvas, correndo um alto risco de contaminação pelo manuseio do lixo hospitalar. Em consulta ao portal da Transparência, podemos constatar que a Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Amazonas atrasou o repasse de verbas para a empresa desde o mês de junho deste ano. Esse não é um caso isolado do Hospital da Criança da Zona Sul de Manaus. Segundo o líder do movimento Todos pela Saúde, o enfermeiro Denis Sovilar, o caos na saúde do Amazonas é geral. E é um absurdo, senhor governador, o que está acontecendo na saúde pública no estado do Amazonas. Um trabalhador, maqueiro, serviços gerais, administrativo, entre outros, médico que estudou a vida inteira para realizar um sonho, passando de 3 meses sem receber, 5 meses sem receber, e se não fosse o suficiente, agora sem ter o que comer, senhor governador. Quando é que nós vamos ser prioridade no seu governo, senhor governador? Pelo amor de Deus, são maqueiros, pessoas que ganham um salário mínimo, pessoas humildes, que precisam ter o que comer, que precisam dar o que comer a seus familiares. O caos na saúde ganhou destaque na manhã de hoje na Câmara Federal em Brasília, pelo deputado Sidney Leite. O parlamentar denunciou o desabastecimento na Fundação Secom, a falta de medicamentos e pagamento aos profissionais de saúde no Amazonas. É o caos que se encontra a saúde do meu estado. Se não, vejamos, na cidade de Manaus tem um hospital para tratamento de câncer. Não se está realizando quimioterapia por falta de medicamento. Pacientes em estado grave no mesmo hospital Secom, sofrendo com dor. Não tem morfina, deputado Adriano. Infelizmente, os médicos que são terceirizados estão há 6 meses sem receber. Mas não são só os médicos, são os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os maqueiros. Falta medicação simples, material químico cirúrgico e uma fila infindável no sistema de regulação chamado de CIGEG para cirurgia, consulta com especialistas e diagnóstico. Este, infelizmente, é o quadro desolador que vive os meus irmãos e minhas irmãs amazonenses, fruto do desgoverno do senhor Wilson Lima. Entramos em contato com a empresa Limpa Mais Serviço
Serviço Eireli Limitada e com a Secretaria de Estado de Saúde para saber os motivos dos salários atrasados e da falta de insumos e itens de proteção individual. Mas até o fechamento da matéria não tivemos nenhum retorno. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 29 minutos. E olhem, sem fiscalização, a pecuária pode desmatar 3 milhões de hectares da Amazônia até 2025, de acordo com o Amazon, hein? Esses números são assustadores, né? Eu fico preocupado. 3 milhões de hectares. É brincadeira isso. E mesmo sob forte pressão para os frigoríficos se desvincularem do desmatamento, a exposição deles a áreas destruídas aumentou de 6,8 milhões de hectares em 2016 para 14,2 milhões de hectares em 2022. Como explica a repórter Odineia Araújo. O levantamento divulgado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Amazon, revela que se não houver fiscalização, uma área de 3 milhões de hectares serão desmatados na região amazônica até 2025. Essa área é equivalente ao estado de Alagoas ou a 20 vezes a cidade de São Paulo. Segundo a pesquisadora do Amazon, Ritalmária Pereira, toda essa destruição é em função da criação e venda de animais para a produção. Hoje a pecuária é uma atividade econômica muito importante e intensiva na Amazônia. Cerca de 80% de tudo que foi derrubado se transformou em pasto na região. O nosso estudo mostra que 90% do que foi desmatado está sobreposto a todas as zonas de compra dos frigoríficos localizados na região. Além disso, nós temos uma atividade de baixíssima produtividade que hoje representa 43% do rebanho total brasileiro. Ainda conforme a pesquisadora do Amazon, Ritalmária Pereira, o estudo mapeou as zonas de compra de todos os frigoríficos com inspeção estadual e federal localizados na Amazônia brasileira. As zonas de compra foram definidas como áreas de desmatamento ocorrido entre 2008 e 2021, áreas embargadas entre 2008 e 2021 e risco de desmatamento futuro. Com isso, a gente criou o que a gente chama de exposição às zonas de risco de desmatamento. Por que isso é importante? Porque isso ajuda a criar políticas públicas, mostrar quais são as zonas com maiores riscos, mostrar que os frigoríficos podem atuar nessas zonas para reduzir os seus riscos associados. Com os resultados desse estudo, também financiadores podem tomar decisões relacionadas à redução do risco do desmatamento associado à pecuária. Como? Pedindo que frigoríficos com maiores riscos tomem ações de curto prazo, associando a liberação de crédito de financiamento para esses frigoríficos a ações existentes iniciadas pelos frigoríficos a serem financiados. Os frigoríficos têm sido pressionados por ambientalistas a combater o desmatamento praticado por pecuaristas. Apesar disso, o impacto dessa atividade continua considerável, segundo a pesquisadora do Amazon. Não há uma pressão do setor financeiro, do próprio consumidor, do setor varejista para que isso mude. E então a pressão da pecuária sobre a floresta tem se arrastado há décadas, sem que nenhuma política, nenhuma transparência seja feita de forma concreta na atividade. E mesmo sob forte pressão para o setor se desvincular do desmatamento, a exposição dos frigoríficos a áreas destruídas aumentou de 6,8 milhões de hectares em 2016 para 14,2 milhões de hectares em 2022. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, hoje teve a operação da Polícia Federal aqui em Manaus. Os agentes prenderam uma pessoa durante uma ação nacional contra abuso sexual infantil. Pois é, essa é a Operação Árpia, que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em 24 estados e no Distrito Federal simultaneamente. O repórter André Meirelles acompanhou essa operação e traz mais informações. Boa noite, André. O nome do preso já foi divulgado, não?
Muito boa noite, Cid, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7, também no YouTube. Olha, o nome dele não foi divulgado, mas trata aí de um homem de 22 anos de idade. Ele foi preso durante essa operação que aconteceu aqui em Manaus e que também ocorreu em todo o país, né? Olha, inclusive a Polícia Federal informou também que já havia um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, e no momento da prisão dele, ele estava em situação de flagrante, né? Ou seja, ele foi pego ali com as provas do crime. O homem preso está sendo investigado pelos crimes de estupro de vulnerável, produção de material de conteúdo de abuso infantil e por armazenamento de conteúdo envolvendo crianças, né? Em situação ali em situação de vulnerabilidade e também nessa situação de pornografia infantil. A identidade dele não foi divulgada por causa aí da lei de abuso de autoridade, né? Essa lei é aquela 13.869 de 5 de setembro de 2019, que proíbe os agentes de divulgar identidade e imagens de pessoas detidas. E além da prisão, também foi cumprido aí um mandado de busca e apreensão. A gente vai ouvir agora sobre esse caso a delegada da Delegacia de Polícia Federal de Repressão aos Crimes Cibernéticos, a Letícia Prado, vai falar mais sobre essa operação. Vamos conferir. E na cidade de Manaus, a equipe da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos do Estado do Amazonas cumpriu um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva contra um investigado de 22 anos. Ao chegar no local, durante o cumprimento desse mandado de busca e apreensão, nós também confirmamos uma situação flagrancial. Então, além desse mandado de prisão preventiva, vai ser lavrado um auto de prisão em flagrante por esse delito que aconteceu no local, que também tem uma conexão com esse delito de abuso sexual infantil. Então, ele cometeu o delito da violação sexual, ele produziu um material disso e ele armazenou esse material, bem como também imagens de outras vítimas na internet. 18 horas. Muito bem, Cid, Carlão, a gente ouviu aí a delegada Letícia Prado, né? Ela que é da Delegacia de Polícia, da Polícia Federal de Repressão aos Crimes Cibernéticos, falando aí sobre esses mandados de prisão e busca e apreensão que foram cumpridos simultaneamente também em 24 estados e no Distrito Federal, né? A investigação é conduzida pela Diretoria de Combates a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. Além das prisões, os agentes estão também empenhados em resgatar possíveis vítimas, né? A Operação Árpia foi deflagrada após os relatórios produzidos em todo o Brasil, né? Após o cumprimento dos mandados, as investigações seguem em curso em uma ação que abrange todo o território nacional. Os investigados vão responder aí por crimes como armazenamento, compartilhamento e produção de material de abuso sexual infantil, bem também como estupro de vulnerável. A gente também tem outra situação aqui, uma operação da Polícia Civil dessa vez, que recuperou ontem aqui em Manaus 4 veículos que haviam sido roubados no estado de Minas Gerais. Os veículos estavam sob poder de uma empresa que prestava serviços para os Correios até 2 semanas atrás. Os veículos estavam dentro do estacionamento de um shopping, isso aqui na zona leste da capital. Os mesmos ainda estavam adesivados com símbolos dos Correios, né? Segundo o delegado Rodrigo Barreto, os automóveis foram roubados e enviados para o Amazonas com a ajuda de funcionários da empresa São João del Rei, que fica lá em Minas Gerais. O grupo desviou ao todo ao menos 15 veículos que foram distribuídos entre os estados do Amazonas, Goiás e Minas Gerais, né? Esses 3 estados foram distribuídos esses 15 veículos. A gente vai ouvir agora a fala do delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos de Veículos, o Rodrigo Barreto. Ele fala aí sobre que os suspeitos, inclusive, fizeram um acordo com a polícia para entregar onde estavam esses 4 veículos furtados. Vamos conferir a fala do delegado. E disseram que estavam prestando serviço para os Correios. E eles, para não ninguém ser preso em flagrante pela receptação, eles fizeram um acordo e iam deixar os 4 veículos em um local de grande concentração. Até que achamos dentro do shopping os veículos que prestam serviço para os Correios. É bom destacar que os Correios não têm nenhum envolvimento com isso. É uma empresa que prestava serviço para os Correios, que já foi desligada, não há mais vínculo com os Correios. Esses 4 veículos estavam estacionados no shopping, no local, juntos, e eles deixaram as chaves já no local que a gente pudesse achar. O intuito foi ninguém ser preso em flagrante.
Com isso, o pessoal de lá completou já 9 veículos e querem chegar aos 14, mas sabem, têm a plena certeza do envolvimento dessas pessoas. Então aqui ninguém foi preso, a investigação aqui vai continuar, porque a gente quer ouvir essa empresa, de que forma a empresa adquiriu o veículo, para saber se há uma má-fé ou não. Se houver uma má-fé, pode haver um ilícito penal. Se não houver uma má-fé, vamos ver quem vendeu. Então nosso trabalho continua para auxiliar o inquérito que já existe na cidade de São João del Rei, Minas Gerais. 18 horas. Muito bem, Cid Carlão, a gente ouviu aí a fala do delegado Rodrigo Barreto, né? Inclusive, ele destacou que apesar dos carros terem sido usados pelos Correios, a instituição não tem vínculo nenhum com o caso, hein? Uma vez que a contratação do transporte foi feita aí por meio de aluguel com outra empresa, né? A polícia deve ouvir nos próximos dias os proprietários da contratada para descobrir se eles sabiam que os veículos usados eram roubados ou se foram lubrificados no momento da compra, né? As investigações continuam para saber quem vendeu os carros e de que forma ocorreu a negociação para chegar aos criminosos, Cid Carlão. Valeu, André, boa noite. 6h39. 18 horas. Olha só, a Prefeitura de Manaus divulgou o resultado da primeira chamada do programa Bolsa Universidade 2024 com 34 mil bolsas de estudos. Das 50 mil pessoas inscritas, mais de 18 mil foram classificadas nesta fase e a repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. Coordenado pela Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional, o programa Bolsa Universidade contempla pessoas que possuam baixa renda familiar com benefícios parciais que variam de 50% a 75% e bolsas integrais com 100% do valor da mensalidade. De acordo com o secretário da Secretaria de Administração Municipal, Ebenezer Bezerra, o Bolsa Universidade leva para a população mais carente de Manaus a oportunidade de se qualificar para atender ao mercado de trabalho. Com isso, sobe para 152.676 o quantitativo de bolsas de estudos do programa Bolsa Universidade já disponibilizados pela Prefeitura. Esse é um programa exitoso, é um programa que foi aprimorado na gestão do prefeito Davi Almeida, ele foi ampliado, foi melhorado e nós dedicamos todos os esforços para que ele cresça cada vez mais, porque, como eu falo, uma grande nação ela se faz com educação e é o momento em que a Prefeitura de Manaus, com as instituições que são parceiras, propiciam aquelas pessoas, né, jovens, meia-idade, idosos, PCDs, que possam se qualificar para o mercado de trabalho. Exatos 50.841 inscritos disputaram as 34.101 bolsas de estudos ofertadas nesta edição. Foram classificados 18.794 candidatos e 6.291 não atenderam aos critérios do programa. Outros 25.756 ficaram na lista de reserva. O diretor da Escola de Serviços Públicos, Júnior Nunes, destacou o recorde de procura pelo processo seletivo, que ultrapassou 300 mil acessos, e orientou os candidatos para a garantia da Bolsa de Estudos. E esses classificados vão ter o dia 18, 19 e 20 para comparecer à instituição que escolheram, que foram classificados, para entregar sua documentação e aí sim fazer a sua matrícula. Quem tá na reserva vai ter a segunda chamada, vai ter direito a escolher bolsas de 50% e os eliminados têm 2 dias para recurso. As graduações nas instituições da rede particular serão para ingresso no primeiro semestre de 2024, com 74 cursos de nível superior, sendo 38 de bacharelado, 6 de licenciatura e 30 tecnológicos. Ao todo, 15 instituições estão participando para a oferta das bolsas. A lista completa está disponível no portal do candidato, que pode ser consultado no site sgbu.manaus.am.gov.br/inscrição. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 42 minutos e você ligado em 100,7, 18 horas no ar, e nós vamos agora para Brasília. Nós vamos chamar o nosso correspondente lá no Distrito Federal, que é o jornalista Carlos Eduardo Matos, atento de plantão, e tem as informações mais atualizadas lá de Brasília. Boa noite, Cadu. O presidente Lula anunciou a 6.450 moradias para 8 cidades amazonenses no programa Minha Casa Minha Vida. Confere, Cadu.
Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo. Exatamente, Carlão. Além de Manaus, o Minha Casa Minha Vida vai chegar aos municípios de Iranduba, Tefé, Urucurituba, São Gabriel da Cachoeira, Parintins, Manaquiri e Benjamin Constant. Manaus vai receber 4.400 unidades habitacionais. Benjamin Constant vai receber 300 unidades. Iranduba vai receber 150 unidades. Manaquiri vai receber 50 unidades. Parintins vai receber 150 unidades habitacionais. Em São Gabriel da Cachoeira vão ser 150 unidades. Tefé, 150 também. E Urucurituba, 100 unidades. O anúncio foi feito hoje no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. O governo federal anunciou o resultado da primeira seleção de propostas para o novo Minha Casa Minha Vida. A gente sabe que o Minha Casa Minha Vida é um dos maiores programas sociais do governo Lula. Proporcionalmente, Carlão, o Amazonas está entre os estados mais beneficiados pelo Minha Casa Minha Vida. Proporcionalmente, viu? Fazendo uma comparação com a população, tá? Os estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo vão receber acima de 13, 14 mil unidades habitacionais, mas porque são estados bem populacionalmente maiores, né? O estado do Pará vai receber 13 mil unidades, ou seja, mais da metade, aí o Amazonas vai receber menos da metade em relação ao estado do Pará. No total, no país inteiro, Carlão, foram mais de 500 municípios beneficiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Em todo o país vão ser 187.500 unidades habitacionais, divididos aí em mais de 1.200 empreendimentos. É o Minha Casa Minha Vida já ganhando corpo em todo o país, saindo do papel, né? Volto com vocês, Carlão e Cid. Bom, olha só, Cadu, ontem à noite os senadores aprovaram a proposta de emenda à Constituição que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Foram 52 votos a favor e 18 contra nas duas votações. Como votaram os 3 senadores aqui do Amazonas? Cid Soares, meu querido, essa PEC, a PEC 8 de 2021, ela está sendo chamada de PEC anti-STF. Seria uma resposta, né, uma reação do Congresso Nacional às recentes decisões tomadas pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Depois da descriminalização da maconha, descriminalização do aborto, marco temporal, decisões aí que mexeram com as bancadas do Congresso Nacional, o Congresso reagiu com essa PEC, né, diminuindo os poderes dos ministros da Suprema Corte. Então, respondendo a sua pergunta, Cid Soares, interessante que nessa matéria, na votação que aconteceu ontem à noite, da bancada do Amazonas, só Plínio Valério foi quem participou da votação. Os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz estiveram ausentes nos 2 turnos de votação. Eu procurei a assessoria dos 2 senadores e eles não quiseram comentar o assunto. Até porque, relembrando, né, eles estavam lá naquele evento, naquela reunião com o ministro dos Transportes, o Renan Filho. A gente falou sobre esse assunto, mas dava tempo para eles irem lá no Senado e participar da votação. Acontece que eles não quiseram participar e também não estão dispostos a falar por que não fizeram voto, mas está claro que Eduardo Braga não participou dessa votação porque ele é do MDB, aliado do presidente Lula, então ele não quer também entrar numa bola dividida envolvendo a Suprema Corte e o Congresso Nacional. E mais interessante ainda, Cid, que Omar Aziz é um dos autores dessa PEC 8, mas ele não participou dessa votação. Isso indica que ele deu uma recuada desde quando esse tema foi proposto no Congresso Nacional até a votação da PEC. Claro que esse assunto hoje repercutiu na sessão do STF, então vamos ouvir uma fala do ministro Gilmar Mendes, bastante indignado, falando que não recua, o STF não recua diante do que ele chamou de ameaças. Vamos ouvir o que ele falou. Recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processo de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara.
Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. 18 horas. Carlão e Cid, essa fala do ministro Gilmar Mendes mostra claramente que o STF entende essa PEC como uma ameaça e não como um progresso nessa harmonia entre o Congresso Nacional e o Poder Judiciário. Então eles entendem que o STF está sob ataque. Eu conversei com o senador Plínio Valério, né, foi o único senador que votou sim a essa matéria, ele comenta essa fala do ministro Gilmar Mendes que aconteceu agora no início da tarde. Vamos ouvir o que ele disse, o senador Plínio Valério. A declaração do ministro Gilmar Mendes, isso é próprio do ministro Gilmar Mendes, só mostra que as coisas estão invertidas nesse país. Os poderes já não mais se respeitam. Ele está brabo, ele está reclamando, diz que o legislativo está ameaçando, chantageando, seja lá o que for, só porque nós estamos legislando. Isso é a prerrogativa nossa. Nós legislamos, o judiciário julga, interpreta a Constituição e o executivo executa. O ministro Gilmar Mendes parece não ter entendido e tem que entender, e ele é inteligente, sim, ele acha que ele já entendeu. Ele não tem a prerrogativa de legislar. As leis nós fazemos. O Supremo foi constituído com 11 juízes para interpretar a Constituição, para fazer justiça baseado na Constituição. Agora, a Constituição de 1988 e não a Constituição que está na cabeça de alguns ministros. A Constituição que eles gostariam de ter feito, só que não são legisladores e não puderam fazer. 18 horas. Então vamos de rapidinho, Carlão e Cid. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prorroga até 2028 os incentivos fiscais da Sudan, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Por meio da Sudan, muitas empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus ganham incentivo no imposto de renda. Foi uma luta travada no plenário, viu, Carlão? Porque a matéria corria risco de ser rejeitada, mas teve atuação firme dos deputados federais Capitão Alberto Neto e Sidney Leite. E no Poder Executivo, Carlão e Cid, o governo Lula decidiu revogar aquela portaria do Ministério do Trabalho que proibia o trabalhador do comércio de cumprir expediente nos feriados, se isso não estivesse acordado em convenção coletiva. A classe empresarial reagiu com muita força, o Congresso Nacional respondeu apresentando vários projetos de decreto legislativo para assustar essa portaria, mas aí o governo Lula viu que seria uma grande derrota e decidiu recuar. Volto com vocês, Carlão e Cid, um abraço para vocês. Ok, Cadu, um abraço. Agora são 6 horas e 51 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, de Brasília, né? Dos bastidores de Brasília, nós vamos agora para os bastidores da política local, da política amazonense. Nós estamos com ela aqui, Cíntia Blink, que sabe tudo. Cíntia, a esquerda está se organizando para lançar candidato único à prefeitura de Manaus em 2024. Esquerda amazonense, Cíntia Blink, é isso mesmo? Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que tá com a gente na 100.7. Então, a esquerda tem 1000 opções, sabe, Carlão? Tem um monte de nome aí que a gente pode pensar. Tem Anny Moura, tem Zé Ricardo, tem Heron Bezerra, Carlos Almeida, Sinésio Campos, Sassá da Construção Civil e sabe-se lá mais quem tá prontinho aí para assumir um cargo. Só que a esquerda tem que superar a própria esquerda, né? Quer dizer, por exemplo, dentro do próprio PT tem muita briga. Então, tem muita esquerda dentro da esquerda. É isso aí. Então, até saber qual que vai ser o nome, há toda uma confusão. E aí, isso dá uma enfraquecida. Toda essa divisão dentro da própria esquerda enfraquece esse lado, né? Então, assim, tem sim que ser discutido. A ideia é que tenha um nome, mas tem muito nome para
ocupar aí essa vaga. O que a gente já sabe é que vem um candidato da esquerda, a gente está falando dos partidos PT, PSB e PDT, que devem compor aí a Câmara Municipal de Manaus ano que vem, eu digo, fazer vereadores. Agora, claro que quando a gente fala da eleição de 2024, a gente foca mais para prefeito de Manaus, que é, né, a grande disputa aí do ano que vem. Então, estão organizando para isso, para ter um só nome, mas eu não sei o que vai ser mais difícil para a esquerda, conseguir escolher esse nome ou depois esse nome conseguir ter algum lugar ao sol dentro da disputa oficial, que aí é com os outros, né? Mas, por enquanto, apesar da esquerda tá, por exemplo, no poder quando a gente fala em presidente da República, ter um lugar de destaque nesse campo, assim, da União, né? Quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala do Amazonas, é muito mais tímida a esquerda, né? Quase não tá ocupando aí os espaços. E para prefeito a gente vê as pesquisas eleitorais saindo e os nomes, apesar de ter muitas opções, nenhum ganhando um grande destaque. Então, haverá uma opção, mas vamos saber, vai ficar difícil saber quem é essa opção e como vai trabalhar isso depois, né? Não sei se depois de tanta briga vai ter força suficiente para apostar em um só nome. Enfim, a esquerda tem que se entender ali nela mesma e depois levar isso adiante. A esquerda faz tempo, né, Cíntia, que não tem um candidato único à prefeitura de Manaus, inclusive, como cabeçando ali, né, o processo. Agora, Cíntia, a produção me mandou uma pergunta aqui, eu achei estranha, mas eu vou fazer mesmo assim, ok? Olha só. Agora nós temos deputado com medalha de imbrochável. É isso? É sério essa situação? A produção está corretíssima. É isso mesmo. Eu sou obrigada a comentar cada coisa aqui, olha, eu vou pedir um aumento. Vamos lá, então. É o seguinte, o deputado estadual, delegado Péricles, esteve em Brasília para um encontro aí com o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras lideranças do PL. Na ocasião, ele recebeu a medalha dos 3 Is de Bolsonaro. Imorrível, imbrochável, como disse a produção. Carlão, a produção, enfim, e incomível. E ele ganhou essa medalha de honra, né? Recebeu, tem vídeo, postou aí nas redes sociais. E eles discutiram lá sobre eleições 2024, como é que o PL vai se posicionar no Amazonas, em Manaus. No Amazonas também, né? Para conseguir aí outras prefeituras, os vereadores em outros lugares. E rolou esse momento de receber a medalha. Isso foi postado. E as críticas e críticas positivas, né? Críticas negativas e positivas aconteceram enquanto esse vídeo foi postado. Também lembraram um outro I de Bolsonaro, que é o inelegível. Esse dói um pouco. Então, teve esse momento. Temos um deputado imbrochável, com medalha e tudo. Quer dizer, com medalha, né? Eu também não sei como é que fazem o teste, não sei como funciona isso. Não. Olha só, Cíntia, voltando àquele velho assunto, né, do empréstimo do prefeito Davi Almeida, chegou ou não chegou na Câmara de Vereadores esse pedido tão urgente assim, Cíntia? Nada de empréstimo, nada de pedido de empréstimo. E sabe que isso já era uma aposta do presidente da casa, o vereador Caio André, porque toda vez eu tô lá fazendo a ronda, né? E aí, chegou, presidente? Presidente, como é que tá? Né? Ele já tá pra me bloquear no WhatsApp, mas, enfim, faz parte do trabalho. E aí, ele falou que não chegou, a gente já tá na quinta-feira, né? Se acontecesse como o prefeito falou pra imprensa que faria, na terça-feira teria chegado e provavelmente tramitaria ali com urgência, a gente já saberia o resultado. Certo. Havia uma grande expectativa de que se chegasse o pedido, ele nem iria pra pauta, porque tem que obedecer todo um rito, né? E a partir daí, a gente nem teve essa resposta e aí iria aprovar, iria pra pauta, não dá pra saber, porque nem chegou o pedido. Então a gente vê que transformou em plano A o que era o plano B, que foi conseguir o dinheiro por Brasília. E é isso. Ok, Cíntia. Bastidores pegando fogo. Então, trago mais informação amanhã. Vamos aguardar, né, Cíntia, essa história. Vambora. Agora 6h57. Mix. 18 horas. Esporte.
E é com ele, Cid Soares. Hoje tem Flamengo e Bragantino pelo Brasileirão. Sou Bragantino desde pequenininho, Cid. Né, Cidão? Você vacila nessas horas, né, querido? Bom, nós temos realmente esse super jogo aí que vai acontecer. A gente está fazendo aqui as pazes com o campo e vamos ver o que vai dar, né? Bom, Carlão, quero começar por um outro detalhe aqui que me passaram aqui, olha, 2 meses do Campeonato Amazonense 2024, Jefferson Oliveira renunciou à presidência do Rio Negro Clube aqui de Manaus. A renúncia acontece após 25 dias da decisão da Justiça do Amazonas, que afastou toda a diretoria do Galo por má administração e violações ao estatuto do clube. Jefferson aponta razões de cunho pessoal e pede desculpas pela decisão. E o zagueiro Gutierrez está de volta ao Manaus Futebol Clube, que anunciou aí o retorno do defensor hoje pela manhã nas redes sociais. Gutierrez chegou ao clube em 2022, conquistou o estadual e deixou a equipe nessa temporada após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Amazonense 2023. E o atacante Douglas Santos, conhecido como DG, foi acusado por Lígia Silva de agressão após ter recebido um não da jovem paraense em uma festa de amigos. De acordo com a denúncia, DG teria arrombado a porta do banheiro onde ela estava e iniciou as agressões, que só pararam após as pessoas no local intervirem. E hoje o DG publicou, né, uma nota negando as acusações. Ele disse que tem testemunhas que provam a inocência dele e as pessoas teriam se colocado à disposição para depor na polícia. E ainda, de acordo com o DG, ele tomou todas as medidas cabíveis para que a verdade seja revelada. E em confronto direto aí na luta contra o rebaixamento, Cruzeiro e Vasco ficaram no empate por 2-2 ontem no Mineirão, em jogo atrasado da 33ª rodada do Brasileirão. Arthur Gomes e Bruno Rodrigues marcaram a favor dos mineiros, enquanto Puma Rodrigues e Gabriel Peck fizeram os gols do Cruz Maltino. Cruzeiro jogou em casa, mas sem torcida. Por causa da confusão no jogo contra o Coritiba, a equipe mineira não poderá contar com seus torcedores até o fim do Brasileirão. O resultado não foi bom para nenhum dos dois times, porque ambos subiram para 41 pontos e estão com 3 de distância para o Bahia. Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e apesar da igualdade, o Cruzeiro está numa situação pior pelo número de vitórias, ocupando o 16º lugar. Na próxima rodada, o Cruzeiro visita o Goiás na segunda-feira, né? Dia 27. O Vasco encara o Atlético Paranaense na Liga Arena. Neste sábado, dia 25, as 2 partidas são válidas pela 35ª rodada, como você falou. Daqui a pouquinho tem Mengão. Vamos torcer? Vamos. Simbora, querido. Valeu. Mix. Seguimos agora direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão. Editorial 18 horas. O governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus estão buscando aprovar empréstimos junto aos parlamentares. Não há problema com o endividamento se dentro da legislação e das possibilidades de pagamento. O importante é saber o que será feito com o dinheiro e se o que está sendo prometido vai ser realmente realizado. Os parlamentares, se aprovarem os empréstimos, devem fiscalizar o uso dos recursos, assim como a população também deve. Ao longo do tempo, é preciso fazer com que o dinheiro emprestado se transforme em benefício real à população. Cuidar para que os recursos não caiam no ralo da incompetência ou na mão da corrupção. Ou o futuro dos impostos das próximas gerações de contribuintes de Manaus e do Amazonas estará antecipadamente comprometido e em vão. 18 horas. 7-1, Cid, boa noite. Boa noite, querido. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.